Hoje, nessa exposição, eu quero tratar de inteligência espiritual. É uma pesquisa nova que eu desenvolvi, é um assunto novo que eu vou expor, novo para mim mesmo. É a primeira vez que eu faço uma exposição desse assunto. E eu quero então falar sobre o que é inteligência espiritual e qual a base da inteligência espiritual no nosso corpo. São os meus dois objetivos. Eu pretendo mostrar essas duas coisas. Nessas pesquisas eu deparei com uma citação de Nietzsche, do filósofo Nietzsche, e que ele disse que quem tem por que viver pode suportar quase qualquer como viver. Quem tem por que viver pode suportar quase qualquer como. E eu deparei com essa citação quando eu lia um livro de Viktor Frankl. Viktor Frankl foi um médico e psiquiatra vienense que nasceu em 1905 e morreu em 1997. E Viktor Frankl se tornou muito conhecido por sua própria história, por um capítulo, né, por uma fase da sua história que ele condensa no livro chamado Em Busca de Sentido. E esse momento histórico da vida dele, essa fase histórica da vida dele, é justamente aquela que ele vivenciou entre os anos de 1942 e 1945 num campo de concentração. E em 1946, já liberto, ele escreve o livro Em Busca de Sentido, com base nessas experiências no campo de concentração. E nessas experiências, o que ele observou foi a capacidade que algumas pessoas apresentaram de sobreviver, de se manter ligado à vida, manterem ligados à vida. E ele observou isso e, a partir dessa observação, ele construiu uma nova abordagem psicoterapêutica. Por isso que se diz que Viktor Frankl fundou a terceira escola vienense de psicoterapia, depois de Freud e depois de Adler. E o fundamento da sua escola de psicoterapia, ele condensou no conceito de logoterapia. E logo vem de logos, de um termo grego, que dentre diversas acepções, diversos significados, também significa sentido. Então a terapia do sentido foi o que ele desenvolveu. Viktor Frankl conta no seu livro a situação em que ele trabalhava numa ferrovia, trabalhava cavando túnel para passar debaixo de uma ferrovia, servindo de mão de obra por uma empresa. E aquilo ele mesmo descreve como sendo um trabalho escravo, né, que os nazistas então dispunham para certas empresas. E o pagamento por aquele trabalho era cigarros. E ele guardava aqueles cigarros, porque ele trocava os cigarros por sopa. Se eu bem me lembro, um cigarro valia uma sopa, né? E ele conta nessa situação que quando ele via alguém fumando cigarro, isso indicava que aquela pessoa tinha desistido de viver. Então, quem queria viver trocava o cigarro por sopa para se alimentar. Quem não queria mais viver, quem tinha já entregue os pontos, fumava os cigarros. Então, essa é uma das cenas que ele conta e uma das observações que ele faz com respeito a essa ideia de sentido da vida. E eu falo sobre Viktor Frankl porque ele foi muito importante nessa pesquisa que eu fiz, é um autor importante, eu tenho lentamente lido coisas sobre ele, mas também ele pareceu importante nessa pesquisa que eu fiz e agora, cujo resultado eu agora apresento, sobre inteligência espiritual. Mas então, eu quero começar justamente pelo conceito, inteligência espiritual. E eu começo pelo conceito porque depois eu vou seguir um outro caminho explorando a base, o fundamento no corpo humano para inteligência espiritual. Então eu exploro a noção de inteligência espiritual. E eu vou abordar justamente cada um desses termos. O termo inteligência, vale dizer, ele significa compreensão, entendimento,
mas ele deriva, mas eu acho interessante mostrar que ele deriva, né, de uma composição do latim das partículas, uma composição formada pelas partículas inter, que é entre, e a partícula legere, que é escolher, selecionar. De modo que o termo interlegere, que é inteligência em latim, vai significar escolher um conhecimento, saber escolher um conhecimento, selecionar um conhecimento. É interessante porque essa explicação etimológica do termo ela é muito própria para os tempos de hoje, em que nós vivemos uma era chamada era de informação, onde selecionar informação se tornou uma coisa praticamente necessária. Mas eu também exploro o termo inteligência a partir da noção já popular de inteligência emocional. E nessa concepção, nesse conceito de inteligência emocional, eu extraio 3 características. Justamente a característica de compreender algo, a característica de manejar algo. Então, está aí a ideia de manejar as emoções dentro do conceito de inteligência emocional. Então, compreender algo é compreender as próprias emoções, o próprio ego. Manejar é manejar essas emoções. E a terceira característica é escolher certos sentimentos. Sentimentos que são edificantes e capazes de gerar gratificação. Então, por exemplo, na literatura de inteligência emocional, destaca-se justamente o sentimento de empatia. E eu quero, então, pensar inteligência espiritual no seu aspecto inteligência, justamente por essa tripla característica, ou por essas 3 características: a da compreensão, a do manejo e a de sentimentos escolhidos. Escolhidos porque são positivos, vamos dizer assim. Então, bem, do ponto de vista dos sentimentos, né, o conceito de inteligência ele também vai nos levar a já abordar aspectos da própria espiritualidade. Então seria o quê? Que sentimentos? Né? São sentimentos que a espiritualidade vai selecionar. E, portanto, eu já apresento também essa noção de espiritualidade. Então, espiritualidade vai ser composta tanto por um aspecto de sentimentos, quanto por um aspecto de ligação ou de autotranscendência. Então, quando eu falo de ligação, são as diversas ligações que conceitos ou que uma ideia de espiritualidade traz. Uma ligação com a natureza, uma ligação com o cosmos, uma ligação com o transcendente, uma ligação com o próprio eu e uma ligação com o outro. Então, são essas ideias de ligação que trazem diferentes acepções de espiritualidade. Então, explorando essas noções de ligação, pode-se destacar noções mais específicas. Por exemplo, a noção de interioridade é uma noção muito importante dentro da ideia ou do conceito de espiritualidade. Haver um espaço interno em que o indivíduo se recolhe, se separa, né, do mundo, se separa das coisas concretas para identificar ou para se conectar com uma sintonia específica, ou uma sintonia especial, até posso dizer. Então, a interioridade indica um ambiente de recolhimento, e de concentração e de contato que não é apenas consigo, ou que pode não ser apenas consigo. E essa minha colocação justamente remete para aquelas outras acepções. Então, nessa interioridade, o indivíduo também se conecta e tem a experiência de uma faculdade que os gregos chamavam de nous, que é a faculdade do espírito. E para os gregos é essa faculdade do espírito ou é por meio dela, que o indivíduo se conectava com uma ordem perfeita, uma ordem eterna.
né, que eles viam no cosmos, né, o cosmos como uma ideia de harmonia. Então, na interioridade, há essa experiência de ligação, que pode ser com esse transcendente impessoal ou pessoal, pode ser uma ligação com a natureza e pode ser uma ligação com o outro. E especialmente nessa ligação com o outro e com a natureza, e talvez mais especificamente na ligação com o outro, é aí que o indivíduo tem a sua experiência sentimental, porque essa ligação significa uma ligação de solidariedade, uma ligação de compaixão, uma ligação de empatia. Então, é uma espécie de identificação do ego com o outro, sendo esse outro, por exemplo, a natureza, sendo esse outro uma outra pessoa. Mas então, é muito importante nessa composição que caracteriza a espiritualidade, a ideia de autotranscendência, significando justamente aquilo que Viktor Frankl indicou como sendo o sentido da vida, o sentido da existência. Então está justamente nesse sentido da vida e da existência a autotranscendência, ir para além de si mesmo. Para Viktor Frankl, isso é muito importante. Esse sentido ele não é encontrado exclusivamente dentro do indivíduo. O indivíduo se recolhe para identificar a ligação que ele vai fazer com algo fora. Algo fora que, na concepção de Viktor Frankl, a pessoa elege como sendo o seu sentido de vida e em relação ao qual ele assume uma responsabilidade. Então, do ponto de vista da inteligência, esse sentido de vida é um elemento fundamental porque ele que possibilita a ideia de uma compreensão e de um entendimento. Fazendo a síntese dessa compreensão do que significa inteligência e do que significa espiritualidade, o conceito de inteligência espiritual ele pode, então, é a minha proposta, é a minha tese, ele pode então estar assentado em duas pernas, em dois pilares. Primeiro é justamente o pilar do sentido da existência, o sentido da vida. Isso é muito próprio, muito característico da espiritualidade. Então, aquele que desenvolve uma inteligência espiritual, ele é capaz de definir um sentido para a sua existência. Então, a inteligência está aí em examinar a si e a realidade, e nesse exame, por meio desse exame, selecionar, não porque está pronto fora, mas selecionar de dentro de si, de seu próprio exame, selecionar um sentido para a existência. E este é um elemento de compreensão e entendimento da própria vida, o entendimento da sua própria condição, da sua própria posição na vida. Então esse é o primeiro pilar da inteligência espiritual, o sentido da existência, o sentido de vida. E o segundo pilar é justamente o pilar que diz respeito diretamente à espiritualidade, que é o pilar sentimental, que também traz a prática, é um sentimento que conduz à prática, que é o sentimento da compaixão e da empatia. E eu também quis indicar esse segundo pilar, né, do sentimento e da prática como sendo um pilar da colaboração. E eu explico isso, né? Então, temos o primeiro pilar, que é o sentido da existência. O segundo pilar é o pilar que eu quero chamar como sendo da colaboração. Por quê? Porque a colaboração é aquela noção que se contrapõe à noção de competição. Isso é especialmente importante na nossa sociedade moderna, ocidental, né, já desenvolvida há muitos séculos com base numa ideia de mercado. Né, essa é uma ideia muito importante, e também por trás dela há concepções biológicas, também levando a essas interpretações do comportamento do homem no mundo em relação aos bens materiais.
Então essa noção de competição se tornou uma noção muito característica da mentalidade ocidental, a ponto de apagar, de turvar a nossa clareza, a nossa visão em relação à característica também humana e fundamental, que é a característica da colaboração. Então, a competição parte de uma ideia de escassez. Então, por que a escassez? Eu então disputo bens, mas a ideia de colaboração parte de uma percepção da necessidade. O ser humano ele tem necessidades e limitações que ele só pode resolver em colaboração. Então, colaboração é um conceito, nesse sentido, totalmente positivo, porque indica colaborar para o benefício. Então, não se trata de se reunir e de colaborar o trabalho para os esforços, né? Existe uma colaboração em torno de um trabalho para se competir. Seria um pensamento. Mas é a finalidade, a competição. Não interessa essa noção de colaboração, né? Então eu deixo de um lado competição e de outro lado colaboração. Então a inteligência espiritual, ela desenvolve a capacidade de atribuir um sentido para a existência, que o próprio indivíduo atribui para a existência, e o fato de o indivíduo escolher esse sentido, exercer essa capacidade de escolha é fundamental para se falar de inteligência. Por isso que eu apresentei a etimologia do termo, né, do latim, escolher entre conhecimentos. Então, escolher um sentido da existência, mesmo cunhando para si esse sentido da existência. E, de outro lado, a colaboração como sendo a mobilização prática em função do outro ou para benefício dos outros. E é aí que o sentido da existência ele garante a extrapolação do indivíduo, garante a autotranscendência do indivíduo, porque ele vai, pela noção de colaboração, se dirigir a outro ou a outros também. Então essa é a noção que eu apresento de inteligência espiritual. Eu disse que essa noção de experiência, de inteligência espiritual, ela pode ser sustentada no corpo, ela pode ter uma base. E é razoável que se pense que sim, né? Porque, enfim, é o indivíduo que exerce essa inteligência espiritual. Então, o que nele é dedicado a isso? O que nele pode ser mobilizado para isso? Então, é importante que essa noção de inteligência espiritual avance nesse sentido também. Porque com a consciência dessa base corporal, é possível, então, explorar essa potencialidade, né, esse instrumento do corpo humano para se desenvolver a inteligência espiritual. E para esclarecer e para apresentar essa base da inteligência espiritual no corpo, eu recorro à antiguidade. Provavelmente você já observou como que o termo coração aparece nas religiões, e eu vou mostrar para você agora que não só nas religiões, né? É interessante também considerar, quando eu falo isso, eu penso que o termo coração é um termo, inclusive, da cultura pop, né? Quantas músicas se referem a coração? Meu coração está doendo, meu coração clama por você, meu coração chora, meu coração se alegra e por aí vai, né? Isso está na cultura pop porque a estética, né, a poesia, ela também apresentou o órgão coração. Mas eu recorro à antiguidade porque é nela e no campo, especialmente das religiões, que isso foi primeiramente explorado, né? E a gente pode, sem nenhum exagero, pensar na mente daqueles sábios, né, que expressaram, que deram lugar para o coração, justamente no trato, né, na preocupação com a espiritualidade. A gente pode pensar esses sábios como poetas também. Então, era
Eles exploravam uma intuição e uma inspiração e uma sensibilidade, que é uma sensibilidade também lírica, podemos dizer assim. No livro chamado O Livro das Religiões, o autor norueguês Jostein Gaarder, aquele mesmo conhecido pelo livro Mundo de Sofia, livro esse que ele escreveu na companhia de um jornalista e também de um historiador. Nesse livro, quando ele trata, depois de falar especificamente de religiões, quando ele trata de ética, ele também apresenta o termo coração. E apresenta o termo coração como sendo uma figura ou simbolizando a consciência. Então eu dou essa notícia para mostrar que nos tempos de hoje, num tratamento científico, o Gardner e os seus colegas recorrem à ciência das religiões para escrever essa obra, eles também fazem esse destaque justamente quando tratam de ética. E aí eu remeto à ideia de colaboração, né, que é essa segunda perna do conceito de inteligência espiritual. Então, quando eles tratam de ética, eles mencionam o coração como sendo o símbolo da consciência. Então, isso nos nossos tempos. Mas, como eu dizia, eu quero ir à antiguidade. E aí eu vou recorrer às minhas notas para mostrar isso para vocês. Eu recolhi várias passagens bíblicas, no que diz respeito, então, à tradição do Oriente Médio, mas também eu tenho passagens de outras regiões culturais, como da China e da Grécia. Mas eu não vou ler as citações, eu vou apenas extrair a ideia que eu identifiquei nessas passagens. E quero apenas mencionar essas fontes, né? Então, em Jeremias, o coração aparece como sendo o órgão que investiga, que pesquisa, que busca. Em 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, o coração aparece como sendo aquela instância que vai revelar a verdade do sujeito. O que o sujeito está em seu coração. Então, o aspecto autêntico do sujeito está no seu coração. Em Provérbios, o coração aparece como sendo um repositório de informações, ele aparece como sendo um lugar de memória. Em Mateus, então agora já no Novo Testamento, o coração é o órgão que permite o vínculo e também o órgão que assume decisões, que toma decisões. Em Ezequiel, o coração é justamente a sede do Espírito. Novamente, no Novo Testamento, no Evangelho de Marcos, o coração é um centro de convicção, também um órgão de decisão. Agora, na China, Confúcio também apresenta o coração como um órgão de decisão. E é o órgão também que enxerga em longo alcance para adquirir, para buscar conhecimento. No Bhagavad Gita, na China também, então no Oriente distante, o coração é a sede de Deus e também é a sede de informações. E agora, muito interessante mencionar o coração no mundo grego. O coração a partir de Homero. Homero viu o coração como sendo a base da vida mental, a base dos sentimentos, dos afetos. É o órgão não somente físico, mas um órgão também psíquico. E antes de avançar, vale a pena dizer que isso era uma espécie de discussão no mundo grego, né? É o coração ou é o cérebro? E aí eu já menciono Aristóteles, que era um cardiocentrista, assim fala a literatura. Então, para Aristóteles, o coração está no centro. Vejam que coisa interessante, nós estamos falando de um filósofo, que é o filósofo que definiu o homem como sendo um animal racional. E esse filósofo que define o homem como animal racional, ele tinha a concepção de que o coração é a sede da alma, é a sede das emoções, mas também é a sede do intelecto. É a sede do intelecto. E eu cito por fim Empédocles, para o qual
havia uma associação entre o sangue e sentimentos. E, é claro, o sangue nos leva aquilo que garante o movimento do sangue no corpo, a circulação do sangue no corpo, que é o coração. E se nós também considerarmos que, para Aristóteles, o conhecimento válido, conhecimento importante, imprescindível, é o conhecimento da harmonia do cosmos, das coisas eternas, e que esse conhecimento se dá por uma faculdade chamada nous, que significa espírito, então está no coração esse espírito, né? Por meio do espírito, do nous, que o indivíduo se liga às coisas eternas. O que eu estou então dizendo com a exposição dessas passagens, dessas ideias que eu então sintetizei em conceitos mais simples, em palavras mais simples, é que para a tradição espiritual da antiguidade, do primeiro milênio antes da era cristã, o coração é a base da espiritualidade. E, igualmente, o coração é a base da moralidade. Então, para aqueles sábios que se dedicaram mais ao pensamento religioso, diferentemente dos gregos, os gregos platônicos não, desculpem, socráticos, né, como Aristóteles, o próprio Platão, eles também tinham uma concepção religiosa, que é essa da harmonia do cosmos. Isso para eles era uma concepção religiosa, mas ela rompia com a religião de Homero, que era aquela religião dos deuses, né? Como nós conhecemos os deuses do Olimpo. Então eles desprezaram essa religiosidade desses deuses com paixões e pensaram nesse outro sentido de religiosidade, que é a religiosidade do cosmos, da harmonia do cosmos. Mas nessas outras regiões do Oriente Médio, da China e da Índia, houve esses sábios, né, nessa época desse primeiro milênio, essa época é identificada como a era axial. Então, esses sábios são sábios axiais. Eles pensaram diretamente em espiritualidade, em moralidade ética, e a sede dessa vivência espiritual e prática, né, por meio da ética, pelos sentimentos de compaixão e de empatia, a sede disso no corpo era o coração, como eu demonstrei nessas passagens, abordando tanto Bíblia, região do Oriente Médio, abordando Confúcio, a tradição chinesa, abordando Bhagavad Gita, a tradição indiana. Então, e os gregos estão nessa mesma época, né? Sócrates, Platão, Aristóteles estão nessa mesma época chamada de era axial. Então, todos eles viam essa vivência espiritual como sendo sustentada pelo coração. Então, podemos dizer que todos eram cardiocentristas. Qual é o grande valor de eu trazer essa informação para você? Nessas minhas pesquisas, eu cheguei a um campo de conhecimento valioso, interessante e, curiosamente, não tão novo. Desde a década de 60, que pesquisadores se dedicam a compreender, a conhecer o coração. E desde a década de 60 se desenvolve, e eu falo no presente porque isso acontece ainda hoje, se desenvolve um entendimento, uma compreensão com fundamento biológico, com fundamento bioquímico, de que o coração é um órgão inteligente. Talvez você já tenha ligado os pontos. A ciência, portanto, está comprovando a intuição dos sábios axiais. Os sábios axiais, por profunda sensibilidade, perceberam que o coração conhece, que o coração alcança a informação, que o coração guarda informação, que o coração decide também e que o coração canaliza a experiência autotranscendente, né, de ir além do próprio ego, do próprio sujeito, do próprio indivíduo. Experiência essa que uma pessoa pode ter. Eles captaram essa
o que eu já posso chamar essa realidade da qual hoje a ciência trata. Sendo esse hoje, ou tendo esse hoje, sido iniciado já na década de 60, quando começam a fazer essas pesquisas. Eu vou voltar a me ater às minhas notas, e que elas são muitas, porque nelas eu tenho essas diversas informações sobre o coração como esse órgão inteligente. Eu já vou ampliar esse entendimento. O coração é um órgão tanto inteligente quanto o coração é um órgão consciente também. É isso que essas pesquisas mostram. Algumas características importantes no coração para já se entender essas afirmações, essas teses. Uma afirmação importante é uma afirmação já originária, que é a informação de que o coração ele é um órgão que se forma e que pulsa antes de o cérebro estar constituído. Então ele é um órgão mais velho que o cérebro, vamos dizer assim. Isso é considerado como uma informação importante pelos pesquisadores do coração, essa antecedência do coração. E essa antecedência do coração vai justamente identificar, ou melhor dizendo, vai remeter a outras características do coração justamente em relação ao cérebro. Sim, nós estamos numa situação onde esses dois órgãos são cotejados, né? Já desde os gregos. Então, se os sábios axiais do Oriente Médio e Extremo, já elegeram o coração, os gregos havia entre os gregos uma espécie de debate, né? O coração ou é o coração ou o cérebro. Né? E alguns pensadores gregos muito importantes, de peso, grande autoridade, Aristóteles era um cardiocentrista. Então esse debate, de certa forma, ele chegou até nossos dias. Né? E nós sempre tivemos um entendimento claro, a medicina nos levou a ter segurança desse entendimento, de que o cérebro é o órgão inteligente. Mas, então, como estou dizendo, as pesquisas estão indicando um quadro mais complexo. Então, o coração é um órgão mais velho do que o cérebro. O coração tem sua própria rede neuronal, que independe, né, do funcionamento do cérebro. Então, existe uma rede neuronal no coração. Então, isso já é muito importante. Então, essa célula que foi sempre remetida ao cérebro, identificada como sendo um tipo de cérebro determinante sine qua non para a transmissão de informações, para a relação, então, do sistema nervoso com o cérebro e por conseguinte, com todo o corpo. Esse tipo de célula também existe no coração, e essas células no coração são células específicas do coração. Então, isso também é uma informação muito importante. E antes de avançar nisso, eu quero recorrer já a uma formulação, a uma passagem de um cardiologista chamado, ou de uma cardiologista, eu não identifiquei o gênero do autor ou da autora, é o Mimi Guarneri, no livro The Heart Speaks, O Coração Fala. Então, nessa obra, ele mostra os diferentes aspectos do coração. Então, ele mostra o coração como sendo um coração mental, um coração emocional e um coração inteligente. Porque, pelo fato justamente de ele ter o seu próprio sistema nervoso e estar em comunicação direta com o cérebro. Isso faz dele um coração inteligente, um coração mental, um coração inteligente. Ele é também um coração espiritual, porque ele anela por um propósito maior. E aí nós podemos já associar essa imagem do coração, esse aspecto do coração, a Viktor Frankl com a sua ideia de busca de sentido como sendo algo fundamental para o viver. Coração universal é o coração que se comunica com os outros e com o planeta. Eu vou falar um pouco mais sobre isso. Isso também é uma informação muito valiosa sobre o coração
justamente para se pensar a inteligência espiritual. É um coração universal que se comunica com os outros e com o planeta. Vamos ver como que isso é empírico, como isso é real. O coração original, finalmente, que é o que eu já mencionei, o fato de que no feto o coração é anterior ao cérebro. Então vamos lá. Vamos pensar um pouco, vou falar um pouco sobre o papel do coração na sua comunicação com o cérebro e o seu papel, então, no corpo, como órgão inteligente. Há duas ideias importantes para se compreender esse papel do coração como órgão inteligente. A primeira coisa é o fato de que ele oscila. As batidas do coração representam uma oscilação. E quando eu falo isso, já me vem à mente a ideia de um baterista. Isso vale a pena. Então pensem num baterista. Né? O baterista é responsável por manter o ritmo da música. Toda a banda toca no ritmo da bateria. Então a gente ouve uma música, tem lá aquela batida, vamos imaginar um som ao vivo que, por alguma razão qualquer, aquele baterista comece a tocar, a bater o ritmo da música num ritmo mais lento do que é o ritmo originário da música. Toda a banda, todos os músicos da banda, eles vão também ralentar o seu ritmo, eles vão desacelerar o ritmo para ficar colado ao ritmo que o baterista estabeleceu e arbitrariamente estabeleceu ali, arbitrariamente definiu ali. Né? E se o baterista começar a bater mais rápido, todos os músicos vão imediatamente seguir aquele ritmo. Eles vão ficar perturbados na hora, o que está acontecendo com esse baterista, mas eles vão seguir, eles não podem não seguir o ritmo do baterista. Né? Esse é o papel do coração. Então a oscilação do coração, as batidas do coração, que é como uma oscilação de um pêndulo, de um relógio, né? Essa oscilação ela define um ritmo para todo o organismo. E, em primeiro lugar, define também o ritmo do próprio cérebro. Numa pessoa saudável, o ritmo, né, essa oscilação, ela varia, porque são diversas as experiências do indivíduo, tanto no ambiente quanto na sua interioridade. E essas experiências elas vão afetar essa oscilação do coração, ou as batidas do coração. Né? E isso, então, por sua vez, vai afetar o funcionamento dos órgãos do coração. O que é importante nessa ideia da oscilação ou do ritmo estabelecido pelo coração para todo o organismo é a ideia de coerência. A coerência é um conceito que se aplica em diversas áreas, como na área do discurso, por exemplo. Nós compreendemos o conceito de coerência no discurso, na fala, né? Quando a pessoa se expressa ou se comporta de uma maneira coerente ou não coerente, a gente entende isso. O fato é que a ideia de coerência traz a noção de harmonia. E no corpo, essa coerência significa uma harmonia entre cérebro, entre sistema nervoso e sistema hormonal. E o que se quer dizer é que essa coerência no corpo é garantida justamente pelo coração. O coração estabelece ou é chave para estabelecer a coerência do corpo, assim como o baterista estabelece a coerência do andamento da banda, da música, da execução de uma música por uma banda. Então o coração ele é chave para essa coerência. Então essa é uma informação muito importante. E existe uma outra informação valiosa sobre o coração, que é o fato de que essa oscilação ela gera especificamente falando, ela gera um campo eletromagnético. Alguns corpos, por terem oscilação ou por girarem, eles produzem um campo eletromagnético. Eu não sei bem explicar isso, como muitas coisas aqui a fundo eu não poderia explicar bem. Eu ainda vou buscar essa informação porque eu sou curioso em relação a isso. Por que a rotação de um corpo gera, né, um campo eletromagnético? Então o Sol gera um campo eletromagnético,
a Terra gera um campo eletromagnético que, por sua vez, é fundamental para proteger a Terra dos raios solares, né, dos componentes nocivos dos raios solares, dos raios ultravioleta. O centro da Terra, que ninguém viu, mas toda a lógica científica é, é, afirma ser um centro maciço de metal. Eu não lembro se é ferro, se é níquel, mas enfim, há um centro lá na região mais fulcral, mais central do planeta Terra, e esse centro também gira, ele gera um campo eletromagnético também. Um filme, inclusive, foi produzido em cima dessa noção. Eu acho que é chamado O Núcleo. Esse filme mostra uma situação em que o núcleo da Terra para, e isso gera uma porção de disfunções no planeta. Então, o que gira gera campo eletromagnético, e o coração, que não gira, que oscila, também gera um campo eletromagnético. As relações químico-elétricas do cérebro também geram um campo eletromagnético. E aí é interessante essa menção, porque aí nós chegamos em mais um cotejo, em mais uma comparação. O campo eletromagnético gerado pelo coração, e campos eletromagnéticos podem ser captados por um determinado tipo de aparelho, já existe isso. O campo eletromagnético gerado pelo coração, ele é mais extenso, ele se propaga em ondas mais longas do que o campo eletromagnético gerado pelo cérebro. A cerca de 3 metros já se capta o campo eletromagnético do coração. Então, esse campo magnético é formado por uma onda que parte do coração, no sentido ascendente, ela se afasta, fazendo uma espécie de um arco, e ela volta por baixo, né, no sentido descendente, e encontra novamente o coração. Então, todos nós somos envoltos por esses arcos. Isso, inclusive, tem essa forma, né, desses arcos, chama-se de uma forma toroidal, né, que é a formação desse arco. E cada um desse arco que sai do coração e volta para o coração, ele se propaga, ele se expande, e por isso ele pode ser captado também. O que é valioso nesse conhecimento é a ideia de que, então, campos eletromagnéticos dos seres, dos indivíduos que produzem, de pessoa para pessoa, por exemplo, esses campos se interconectam. E há, inclusive, a teoria, que parece totalmente razoável, de que o campo eletromagnético do coração, ou essa rede de campos eletromagnéticos dos corações humanos, encontra também o campo eletromagnético da Terra. E por isso essa ideia do coração universal. Essa é uma ideia muito especial, porque pesquisas foram desenvolvidas e identificaram a capacidade de o coração antecipar eventos. Existe um instituto, você pode pesquisar na internet, existe um instituto que já funciona, se não me engano, desde a década de 90, chamado HeartMath Institute, Instituto HeartMath. E essa expressão HeartMath indica a matemática do coração. Então eles pesquisam o coração profundamente já há muito tempo, e eles fizeram experimentos em que indicavam isso. Esse experimento mostrava, um desses experimentos mostrava que a pessoa, numa determinada situação, ela começava a adquirir a capacidade de identificar um próximo evento que ia ocorrer. Isso é dentro de um experimento, eu não vou aqui me alongar explicando esse experimento, mas essa capacidade, então, foi identificada empiricamente por meio de um experimento. Então, se identificou, em outras palavras, a capacidade de o coração alcançar uma informação, inclusive uma informação no futuro. E isso é o que bem explica a noção de uma intuição, né? Mesmo que essa intuição não diga respeito apenas a futuro, mas é a capacidade que o coração de alcançar uma informação. E certamente essa possibilidade se dá pelo seu
pelo campo magnético e provavelmente pela ligação do campo magnético com o campo magnético maior da Terra, que talvez se ligue ao do Sol também, uma vez que a energia do Sol chega até nós, né? Então isso é uma característica muito especial que novamente nos remete, né, às ideias religiosas também, né, a ideia da espiritualidade também. Então, quando os sábios axiais pensavam o coração, identificavam o coração como sendo, né, o órgão com aquelas tantas características que eu descrevi, que eu apresentei, isso parecia ser, ou parece ser absolutamente acertado se a gente considera hoje esse conhecimento sobre o coração. E eu quero, já caminhando para a conclusão, adicionar algumas informações a partir dessas pesquisas, especialmente do Instituto HeartMath. Eles dizem então, identificam então que há sentimentos que são sentimentos fundamentais para a harmonia do coração e, consequentemente, para a harmonia do organismo. E não para nossa surpresa, esses sentimentos são os sentimentos que tinham que ser. E aí eu vou selecionar, dentre esses sentimentos, justamente o amor. Então eu leio aqui uma citação. O amor é uma frequência cardíaca nuclear. Antes de eu continuar, os gregos já entendiam que amor era uma categoria que representava a integração, a atração e a integração, e ódio, a dispersão. Então, eu volto à citação. O amor é uma frequência cardíaca nuclear que provê acesso a capacidades e intuições mais elevadas. Então, quando o indivíduo escolhe o sentimento de amor e promove em si, cultiva o sentimento de amor, ele está dando para o coração uma capacidade intuitiva mais elevada e uma capacidade de acesso à informação também mais elevada. É importante também explicar isso. Quando nós estamos imbuídos de sentimentos positivos, associados a amor, né, compaixão, empatia, como eu gosto de citar no contexto da minha exposição sobre espiritualidade, mas de compreensão, de boa vontade em relação ao outro, né? Então, quando nós estamos imbuídos desses sentimentos, nós pensamos melhor. O cérebro funciona melhor. Isso favorece a cognição, favorece o intelecto. Quando nós estamos com raiva, nós estamos transtornados, isso embute o cérebro. Se isso não está tão claro, pense no conceito de crime passional, né? A loucura da paixão, né? Já estou dizendo, né? É um sentimento tal que enlouquece, ela embute os juízos, e o sujeito então é capaz de um ato extremo, em relação ao qual o direito penal e a justiça têm até alguma tolerância, né? Daí o conceito de crime passional. Mas então os sentimentos onerosos, pesados, negativos, eles prejudicam a cognição. Amor, juntamente com outros sentimentos como apreço, bondade e compaixão, contribui para a coerência do corpo como um todo. Então, contribui para aquela harmonia entre cérebro, sistema nervoso e sistema hormonal. Esses sentimentos influenciam o cérebro a uma medida que a mudança em consciência é possível. Então, é possível transformar, né, a consciência, o estado da consciência, ou promover, né, uma expansão da consciência, do entendimento, da compreensão por meio desses sentimentos, porque eles favorecem essa abertura mental, eles favorecem esse funcionamento mental. E nisso está a intuição também, como eu já mencionei. A intuição, vale dizer, é uma forma de conhecer sem fundamento. Quando a cognição conhece, quando o intelecto conhece, ele conhece com fundamentos, com base, com informações, com evidências, com observação, no caso da ciência, com experimento. Quando a intuição conhece, ela conhece. Como? Eu não sei, mas eu sei. Essa experiência também existe. Eu sabia. Eu sei que isso vai acontecer. Eu sei que vai ser esse o evento.
Isso é intuição. Ah, então, mais uma citação, né? Aqui é de um outro pesquisador do coração. Ele diz que para o místico, essa ligação, que é a ligação do campo eletromagnético gerado pelo coração, né, com todo o entorno. Para o místico, essa ligação é aquilo que é conhecido como o coração espiritual. As religiões falam do coração como sendo a conexão primária para uma fonte de sabedoria e intuição. Então, isso já são os pesquisadores modernos, eles já tendo se dado conta de que esse conhecimento desse lugar do coração como um órgão inteligente, como um órgão de consciência, é, uma, é uma, um conhecimento antigo. Né? O pequeno cérebro do coração, então eles já falam assim, o coração então tem um cérebro, porque ele tem essa rede neural, esse sistema de neurônios próprio. O pequeno cérebro do coração, que é um sistema de neurônios capazes de processar a informação, ele pode processar a informação para tomar decisões sob seu controle, independente do sistema nervoso central. Olhem um nível, né? Independente do sistema nervoso central. Então, há uma autonomia tal no coração que ele pode conhecer e nos levar a decisões independente do sistema nervoso central. Essa é outra experiência que nós temos. O senso comum fala disso. Siga o seu coração. O coração é um instrumento de conhecimento. Então é sustentável a teoria de que o coração é um órgão consciente. Ele pensa. E o cérebro gira em torno do coração. O coração determina o cérebro, como eu já indiquei. Né? Ele favorece o bom funcionamento do cérebro se ele estiver imbuído de boa carga, vamos chamar assim, de boa carga sentimental, e ele obstrui o funcionamento do cérebro se ele estiver imbuído de outro tipo de carga. E para terminar, uma última citação. As qualidades do espírito. Então vamos pensar naquela concepção espiritual, baseada na ligação com o outro, com sentimentos de compaixão e empatia. Então as qualidades do espírito, compaixão, apreço, amor, são as mesmas qualidades que direcionam a fisiologia de uma pessoa para uma maior coerência, ou seja, para um melhor funcionamento do organismo, para uma maior coerência, para uma maior harmonia entre cérebro, sistema nervoso, sistema hormonal. Por fim, inteligência espiritual, que tem como dois pilares o sentido da existência e a colaboração, né, a disposição, que é uma composição de sentimentos para colaboração, para gerar benefício para o outro. Então a inteligência espiritual ela tem como sede o coração. E o coração como órgão justamente de inteligência e de consciência. Consciência tanto significando uma consciência ambiental do que ocorre, mas muito mais uma consciência moral, uma consciência de ligação, uma consciência ética. Né? Então, a inteligência espiritual tem como fundamento o coração. E uma atitude de favorecimento dessa inteligência espiritual constituída dessa maneira, uma atitude de disciplina para favorecê-la é a atitude de cuidar do coração. Uma atitude, vamos chamar assim, uma atitude clínica, médica, mas que deve caracterizar o cotidiano, o estilo de vida, é a atitude de favorecer o coração, porque é aquilo que vai favorecer todo o organismo. Então a inteligência espiritual, ela é uma inteligência que diz respeito não somente a algo não material, a uma experiência não material, que é como é concebida a experiência espiritual, mas a inteligência espiritual está associada diretamente a algo tão concreto como o corpo de cada um de nós, como o seu corpo. E assim eu termino essa exposição sobre inteligência espiritual, e espero que ela tenha sido clara, e como
eu sempre desejo, espero que ela tenha sido também útil para você.